meus amados servos e servas de Deus, a paz do Senhor. Os que podem, tomem o assento, por favor. Meus queridos, eu quero estar grato ao Santo de Israel por esta tão abençoadíssima oportunidade que me é concedida a majestade eterna, em estarmos mais uma vez junto com os amados, louvar a Deus pela vida do nosso bispo primaz, louvar a Deus pela vida do corpo de bispado da nossa igreja e magnificar os céus pela vida do anjo desta igreja. Pastor João daí é um exemplo de caráter, um exemplo de liderança, um exemplo de humildade. Eu tenho um respeito muito grande pelo anjo desta igreja. Ser pastoreado pelo digno pastor João daí é privilégio de poucos. Privilégio de poucos. Eu, pastor Abílio Santana, não tenho dificuldade nenhuma em honrar alguém. Eu não. Eu tenho dificuldade em adorar. Só adoro a um. Mas honrar? Não. Eu não tenho dificuldade nenhuma em honrar alguém. Até porque a própria Bíblia nos instrui: se encontrares alguém digno de honra, honre-o. Tributo, pague o tributo. Então eu não tenho problema nenhum em honrar alguém. E o que eu estou dizendo, eu quero acreditar que não é novidade para nenhum dos senhores, concernente a índole, o caráter do anjo desta igreja. Se não for pedir demais, tem como você aplaudir o Deus dos céus pela vida do pastor João Adair? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, cumprimentando o amado pastor, estou cumprimentando os demais ministros do Senhor. Seja Deus louvado pela vida de cada um dos servos de Deus. Quantos querem ouvir o que Deus tem para falar? Diga amém. Amém. Amados, abra comigo a sua Bíblia no livro segundo escreveu o Dr. Lucas, como Lucas escreveu 2 livros, que foi Atos dos Apóstolos e também Evangelho segundo escreveu São Lucas. Portanto, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Os que acharam, digam amém. Amém. Atos 12, versículos 5, 6, 7 e 8. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão. Diga comigo, Pedro estava preso. Está fraco. Diga comigo, Pedro estava preso. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias ou algemas, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio e não o anjo do Senhor,
vírgula. Espera aí que eu já continuo a leitura já já. Todas as vezes que você ler a palavra o anjo, nunca confunda com um anjo. Um é tirado dentre muitos. O é artigo definido. O anjo. E quem conhece a expressão teofânica, sabes que o anjo, isso é tão importante que eu parei um pouco a leitura para tentar explicar isso aqui e continuar a leitura. E há um porquê. O anjo não é um anjo. O anjo é uma expressão teofânica. O anjo é uma expressão teofânica. Teo quer dizer Deus, fania quer dizer escondido. Portanto, teofania é Deus escondido em alguma coisa. E todas as vezes que você ler a palavra o anjo, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, é uma expressão teofânica. Um anjo não é o anjo. O anjo dá o parecer que só existe um anjo. E sabemos que anjos são miríades e miríades, números incontáveis. O anjo do Senhor é uma expressão teofânica, Deus tomando forma angelical. Quem conhece a história sabe que a nuvem que guiava Israel no deserto era uma nuvem teofânica. A coluna de fogo, uma coluna de fogo teofânica, ou seja, Deus tomando forma de nuvem, Deus tomando forma de coluna de fogo. Ok, versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, ou seja, Deus em forma de anjo, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, dependendo da tradução, do lado direito, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Deus em forma de anjo disse: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, ou as algemas. Último versículo, versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, dois pontos. Ou seja, Deus em forma de anjo continuou dizendo: lança as costas a tua capa e segue-me. Até aqui, e mesmo sem entender nada, digam amém. Misericórdia. Vou lhe dar a chance de novo. E mesmo sem entender nada, digam amém. Só as mulheres, digam amém. Amém. Opa! Os machos, digam amém. Amém. Amados, servos e servas de Deus, esta igreja, a mente pensante, a cabeça ou o cabeça das igrejas ligado ao Ministério de Madureira, espalhado pelo Brasil e o mundo, todas as terças-feiras se reúnem aqui com o intento de aprender algo da parte de Deus. Terças-feiras é culto de ensino, como a gente chama lá em Salvador, na AD Salvador
dia de segunda-feira, que é o culto da caneta e do papel, onde as congregações vão para a sede em busca de aprender alguma coisa. Eu quero acreditar que você, que frequenta os cultos às terças-feiras aqui na sede, veio com o intento de ouvir algo da parte de Deus. E eu espero em Cristo Jesus que a sua expectativa seja atendida pela majestade eterna. Em outras palavras, eu disse, eu espero que Deus fale com você nesta noite. É sabido que o texto que ora acabamos de ler requer muita atenção para entendermos. Observe que Pedro estava preso. Prega comigo. Quem estava preso? Pedro. Pedro estava preso. A igreja entrou em contínua oração por ele a Deus. Estou só recapitulando o que a gente leu. E observe que Herodes, segundo o texto que a gente leu, o rei Herodes estava esperando só amanhecer o dia para apresentar Pedro para a multidão e matar. Vou repetir. Herodes estava esperando amanhecer o dia, só você ler o texto com muita precisão que você vai ver que Herodes ia apresentar Pedro de manhã à multidão. De madrugada aconteceu um milagre. Deus nem adianta e nem atrasa. Deus faz tudo na hora certa. Vamos lá. Detalhe, minha irmã, meu irmão, para quem não sabe, isto aconteceu no ano 4. Vou repetir. Isto aconteceu no ano 4. Que ano? Prega comigo. Que ano? 4. Ou seja, fazia cerca de 4 anos que Jesus tinha morrido, ressuscitado e ido para os céus. Escuta aí isso. Faz 4 anos que eles não veem Jesus. Sentem, vê a operação divina, mas fisicamente faz 4 anos que Jesus foi embora. A igreja primitiva, ela nessa época era como um rolo compressor. A igreja primitiva, ela entrava na seara de Satã e fazia, como a gente diz no nosso querido Nordeste, uma bagaceira. Detalhe, antes de Jesus ir embora, ele deixou a direção da sua igreja nas mãos de 2 homens, Pedro e Tiago. Pedro era mente pensante, na linguagem de hoje, tipo o presidente da convenção. Pedro era a locomotiva que puxava os vagões. Pedro era o estrategista de pesca. Tiago era o pastor em Jerusalém. Pedro lançava a rede e Tiago cuidava dos pescados ou da grande pescaria. Pedro dizia, vê como está. E Tiago dizia, veja lá como é que fica. Ou seja, quem era Tiago? O pastor. Então, Jesus, antes de ir embora, entregou a sua igreja, a estratégia, a liderança, nas mãos de 2 homens. Há um porquê de eu estar te dizendo isso.
É que a gente tem mania de ler, mas a gente não percebe, se não atentarmos, já que é culto de ensino. A igreja primitiva estava arrebatando almas a ponto de preocupar o inferno. Olhando para esse texto, você vê um homem má, rude, perverso, chamado Herodes. Mas olha comigo com um olhar espiritual. Herodes não passa de um fantoche. Herodes aqui não passa de uma marionete. Nesse texto aqui é guerra espiritual pura. O inferno se levantou, reverendo pastor Jordaí, contra a igreja primitiva. Olhando para esse texto, simplesmente lendo, você vai contemplar um rei má, perverso, rude. Mas olhando com os dois olhos espirituais, você vai ver que há demônios puros nesse texto. Satanás se levantando contra o progresso da igreja primitiva. Em 4 anos, eles botaram todo Israel de fronteira a fronteira, de cabeça para baixo. Em 4 anos eles começaram a arrebatar almas a ponto de preocupar o inferno. O inferno disse: temos que deter a marcha desta igreja. Temos que parar essa igreja. Em reunião na Geena, o inferno disse: vamos parar esta igreja. E qual a estratégia? Temos que descobrir quem são os líderes desta igreja. Por quê? É uma estratégia antiga. Quer parar todos os vagões? Então para a locomotiva que puxa os vagões. Quer vencer uma quadrilha de bandido? Fica matando um, dois. Não, tem que pegar o chefe da quadrilha, porque é a mente pensante. Pegou o cabeça, não tem mais ideias. Quer acabar com o sapé caiaiá de uma cobra? Não bata na cauda e nem no meio. Quer acabar com o sapé caiaiá de uma cobra? Então você tem que esmagar a cabeça. Olha que estratégia. Quem são os líderes da igreja primitiva? É um tal de Pedro e Tiago. Então vamos prender esses cabras. E além de prender, nós vamos matar logo. Prender e matar. Por quê? Porque aí o tal do Pedro, que é a mente pensante, que tem a estratégia da pescaria, não vai mais ter mente pensante este povo. E aquele que pastoreia, que é o tal do Tiago, também não vai mais pastorear. A gente atinge os líderes, que é mais fácil para vencer os liderados. Pode observar. O diabo se levanta contra membros, se levanta. Mas olha, os ataques são geralmente contra os líderes. E existem mentiras tão bem contadas, só os que me ouvem digam aleluia. Gente, eu preciso da sua atenção. Existem mentiras tão bem contadas que parece verdade. Eu não estou entendendo, pastor. Você vai entender agora. O inferno se levantou contra a igreja primitiva e prendeu Pedro e Tiago. É que a gente leu a partir do versículo 5. Mas se você pegar versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, Tiago foi preso e não esquentou nem a cadeia, morreu logo. Amanhã é Pedro.
Como eu vinha tentando te explicar, olhando com olhar simplesmente de quem sabe ler, você fica com ódio do Herodes. Mas olhando com olhar espiritual, você vai ver que era Satanás tentando parar, deter a marcha da igreja primitiva. Prendeu os dois, Pedro e Tiago. E para mostrar que não estava para brincadeira, Tiago nem esquentou a cadeia. Morreu logo. Amanhã de manhã é Pedro. Agora detalhe. Quem é que sabe? Como é o nome do senhor, meu amado? Rafael. Meu amado Rafael. Quem é que sabe que vai morrer amanhã e vai dormir a noite toda? Você pode ser santo, santinho, dorme não. Não, eu tenho certeza da minha salvação, eu também tenho, mas não durmo não. Não durmo não. Não confia na salvação, é outra história. Observe que Tiago morreu logo. Pedro, na madrugada que antecedia, olha para cá para você entender, na madrugada que antecedia a morte de Pedro, Pedro está dormindo, gente. Quem é que sabe que vai morrer amanhã e vai dormir? Dorme não. Dorme não. A preocupação, olhe para mim por favor, senão você vai perder a revelação. A preocupação, rouba o sono. Um caba de caráter, uma mulher de caráter, se ela estiver devendo e ela sabe que vai pagar amanhã, não dorme. Não dorme. O ninja, a bandida, o bandido, dorme, vai, eu devo amanhã, tá? Dorme. O miserável dorme. Ele baba o travesseiro, ela baba o travesseiro, ainda sonha como vai dar o golpe no outro dia. Tem gente que é tão que o cão está rezando para ela nunca morrer, porque o diabo não quer no inferno. Não quer. O diabo tem medo de perder o trono para ele. Vá por mim. É sério. Tá. Onde o senhor quer chegar? Pedro sabe que vai morrer amanhã. Pelo menos ouviu. E está dormindo a noite toda. Parece que vejo, ó. Pedro e Tiago na cadeia. O rei mandou levar você, porque você vai morrer. Tiago, fala, irmão Pedro. Shalom, meu amado. Vá na fé, vaso. Dá lembrança a Jesus. Fala que eu estou aqui, lançando a rede. Viu, Tiago? Vá na fé. Eu dá lembrança a Jesus. Amanhã tu não vai estar lá. Ô Tiago, não é medo de morte, que você sabe que morrer para mim é ganho, mas eu não vou morrer amanhã. Eu sei que eu vou morrer hoje, Pedro. Não, tu eu sei que vai, agora eu não vou não. Mas como não vai? Tiago, tu estava lá, Tiago. Tu te lembras? Tu estava lá na reunião em Cesaré de Filipe. Tu não lembra não? Jesus me chamou e disse: Pedro, eu digo, pois não. Quando tu estiveres velho, vão te levar a lugar porque tu não vai querer ir. Tu não lembra não, Tiago? Jesus prometeu que Pedrão aqui vai ficar velho, Tiago. Não lembra não, Tiago? Isso faz 4 anos, Tiago. Mas Pedro, eu até estava lá, mas o rei falou, e palavra de rei não volta atrás. Pedro,
Tá certo, Tiago. Palavra de rei não volta atrás, concordo. Se palavra de rei não volta atrás, imagina a promessa do Rei dos Reis, Tiago. Eu gosto de ministrar para quem acredita em milagre. Eu gosto de ministrar para quem saiu de casa querendo ouvir Deus falar consigo. Aleluia! Eu gosto de ministrar para quem sai de casa dizendo: eu quero ouvir Deus falar comigo. Se Deus te prometeu alguma coisa, ainda que está difícil, por ótica humana, não tem como se cumprir, posso lhe dar um conselho? Procura um travesseiro e vai dormir. Sem falar que a Bíblia nos revela que a igreja primitiva, quem está me ouvindo diga aleluia. A Bíblia nos revela que a igreja primitiva tinha 4 Tiagos. 4 Tiagos. Quem era o pastor da igreja de Jerusalém era Tiago, o irmão de Jesus, filho de Maria, com José o carpinteiro. Que Maria, depois que teve Jesus, passou resguardo, e segundo a Bíblia, ela teve filho normal, e não houve erro nenhum, pecado nenhum, porque é o marido dela. Ué, isso aí é. Então Tiago, filho de Maria, o primogênito de José, depois de Jesus, nasceu Tiago. A Bíblia fala até o nome dos demais irmãos de Jesus, filho de Maria, com José o carpinteiro. Era para prender Tiago, o irmão de Jesus, filho de José o carpinteiro, e filho de Maria, a mãe de Jesus. Que o pastor da igreja de Jerusalém era Tiago, o irmão de Jesus. Parece que veja a guarda romana. Vai lá, traz um tal de Pedro. Pergunta quem é Pedro e traz. Pergunta lá quem é Tiago e traz o restante Tiago. Quem é Pedro aqui, senhor? Está preso. Ah, porque conversa não. O rei mandou prender. Leva. E você, como é seu nome? É Tiago. Filho de quem? Filho de José. E tua mãe é Maria? Está preso também. E levou. Só que não era para prender a esse Tiago. Prendeu Tiago, prendeu. Filho de José, foi. Mas não era o carpinteiro, era Zebedeu. Era para prender Tiago, filho de Maria. Mas prendeu Tiago, filho de José, mas Zebedeu. A mãe também chamava Maria, mas é Maria Salomé. A mãe era Maria, o pai era Tiago, ou o pai era José. O nome do menino era Tiago, mas o cão prendeu Tiago errado. É que você não entende revelação. Eu estou tentando lhe dizer que pode descansar. O cão não vai te achar. Aleluia. Aí tem muita gente que fica, o pastor Abílio é meio grosso. Meio não, eu sou total. Não, meio uma conversa, eu sou 100%. Por quê? Vou lhe contar. Um dia, estou descendo no aeroporto do Rio de Janeiro, o caba fez: Abílio? Eu digo, depende. Ah, Tiago? Filho de José. Ele, A mãe Maria? Está preso. Já imaginou? Abílio? Se ele tivesse certeza, ele ia perguntar se era Abílio? Aonde? Já imaginou? Abílio? Santana? Deputado federal? Sequestro? Ó. Eu não vou não. Vai enganar o cão. Pois bem. Resumindo, Tiago morreu, todo mundo sabe.
Aí Pedro tinha certeza, pega a revelação, estou finalizando agora, lhe prometo. Pedro tinha certeza, convicção. Estamos sendo assistidos pela internet? Os amados internautas. É o que aí? Qual é a rede social? Não é o endereço não, é o que? Facebook, YouTube. YouTube. Amados internautas, receba a bênção. Aqui tem pentecostal, viu? Amados internautas. Aqui é baleia. Quer ver que o povo aqui é pentecostal? Internautas, vou dizer, não me envergonha não, pelo amor de Jesus. Eu vou dizer, se tem pentecostal aqui, diga amém. Aí você, amém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus. Se tem pentecostal aqui na baleia, diga amém. Maravilha. Deus abençoe os amados internautas. Concluindo a minha fala, Pedro tinha certeza, olhe para cá, Pedro tinha certeza que ele não morreria no dia seguinte. Por que Pedro está dormindo? Olhe para cá, senão você vai perder a revelação. Por que Pedro está dormindo? Porque ele tem certeza que não vai morrer. A preocupação rouba o sono. Aí é Deus falando a Bíblia, aí é Deus falando fulano, ciclano, descansa em mim. O que eu te prometi ainda não foi cumprido, ainda não se cumpriu. Agora observe, Jesus tomou forma angelical e entrou nessa história. Jesus, estou finalizando agora, te prometo, tomou forma angelical e entrou nessa história. Precisava de Jesus tomar forma angelical para libertar Pedro? Nesse caso aqui precisava. Ele podia simplesmente dizer: anjo, é uns heresinhos, uns demôniozinhos que se levantou contra a igreja primitiva, vai lá e resolve isso. Dá um pau em cada anjo, quebra no pau os anjos, tudinho. Quebra os anjos caídos, quebra no pau. Miguel, desce lá e quebra tudo. E por que Jesus não deixou nenhum anjo vir? Foi ele mesmo quem veio. Com olhar espiritual, você vai ver que aqui é guerra contra o príncipe das trevas. Isso aqui é o príncipe das trevas se levantando contra a igreja primitiva. Tem coisas que demôniozinho, aí manda um anjo e está resolvido. Agora tem coisa que é o próprio Deus que tem que descer. Eu acabei de tentar te explicar. Se for preciso a presença do Todo-Poderoso para que você tenha vitória, acredite, Ele fará isso, mas que você terá vitória, eu não tenho dúvida. Quem recebe esta palavra, aplauda a Jesus Cristo, por favor. Aleluia! Quem me acompanha pela internet sabe, eu ia a Israel 2 vezes por ano. E por que ia e não mais? Primeiro que a pandemia não deixou ninguém viajar. Segundo, eu estou deputado e o parlamento suga muito da gente, né? Mas eu ia 2 vezes por ano. Uma para estudar e no final do ano liderando caravanas, dando aulas a céus abertos. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Você que já foi a Israel, provavelmente deve lembrar, ou talvez passou batido. Assim que você passa pela porta das ovelhas, você depara à sua esquerda com a fortaleza de Antonine. Ali aconteceu isso. Pedro foi levado para a prisão na fortaleza de Antonine. E há um porquê de eu estar te dizendo isso.
Assim que Pedro chegou na cadeia, foi tomado de Pedro 3 elementos distintos. Observe que a primeira coisa que Jesus, em forma angelical, amados internautas, Igreja do Senhor aqui na nave do templo, a primeira coisa que Jesus, em forma angelical, teofania, disse para Pedro, assim que chegou na cadeia: cinge-te. Segundo, calça as tuas alparcas. Terceiro, lança as costas a tua capa. E para finalizar, segue-me. Ou seja, eu estarei na frente e você atrás. Mas observe que ele falou: cinge-te. Prega comigo. Falou o quê? Opa, gostei. Só mais uma vez. Falou o quê? Cinge-te. Segundo, calça as tuas alparcas. Lá na nossa querida Bahia, calça a chinela. Calça a chinela, calça as alparcas. Terceiro, lança as costas a tua capa. Cinge-te, tem bíblias que já vem traduzida, quer dizer, coloca o teu cinto. Cinge-te é colocar o cinto. Então nós temos 3 elementos aí: cinto, sandália e capa. Só vocês? Agora para valer, 1, 2, 3. 3 elementos distintos: cinto, sandália e capa. Agora, por que eu falei, quando você passa pelo portão das ovelhas, lá está a Fortaleza de Antonino? Qual o objetivo? Amados, as ruínas estão lá. O corpo da guarda, a prisão de Pedro do corpo da guarda até a cadeia, 500 metros. Ou seja, meio quilômetro, 500 metros. 500 metros. Assim que Pedro chegou na cadeia, reverendo pastor João Adair, o diabo tomou, primeiro, o cinto, as alparcas e a capa. Isso não estava com Pedro lá na cadeia. Não. Isso estava no corpo da guarda. Só me escuta, por favor. Isso foi tomado por Satã em forma de comandante da guarda. Tomou o cinto, a sandália e a capa. E Pedro foi para a cadeia só de vestido, algemado, 2 soldados do lado dele, e a algema desta mão estava na mão do outro soldado, e a outra algema desta mão na mão do outro soldado, ou seja, algemado entre 2 soldados, para não fugir, porque de manhã ele ia morrer. Soldado aqui algemado, junto com Pedro, só para Pedro não fugir. E um monte de guardas diante da porta, guarnecendo a porta. Era o diabo dizendo: matei Tiago, só que o coitadinho não sabia que tinha matado Tiago errado. E agora está dizendo: vou matar a mente pensante. Não vai ter mais ideias como lançar rede. E para que os crentes não invadam isso aqui, vou botar segurança. E para mostrar que não estava para brincadeira, já matou Tiago, tomou o cinto, tomou a sandália e tomou a capa de Pedro. Para quem não sabe, cinto, no judaísmo, não é como nós brasileiros. Tem brasileiro que usa cinto, né? Outros usam suspensório, né? Mas
Aí põe cinto por botar. Que a calça não está nem frouxa. O cabo usa, né? A calça nem precisa para arrochar, mas precisa botar ali um cinto. Usamos como peça indumentária, né? Só para, tipo a cereja do chantilly. Mas judeu não. Judeu não. Judeu não põe o nariz. Judeu não põe a ponta do nariz do lado de fora sem cinto. Isso está no Pentateuco. Se você é homem, use cinto. Isso foi ordenado por Moisés. Nasceu um menino, o pai dava um cinto. Identidade. Nasceu uma menina, a mãe dava um cordel de 10 dracmas. Lembra que Jesus disse: qual a mulher que se perder uma dracma não enlouquece? Jesus estava falando de tradição judaica. Cinto é identidade. O diabo, assim que Pedro chegou na cadeia, tomou o cinto de Pedro, tomou a identidade de Pedro. E vamos combinar: quem tem de fato caráter, quem tem boa índole, zela pelo seu nome. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Primeira coisa que o diabo tomou de Pedro, o cinto. Tipo assim, eu quero ver ele sair sem cinto. Segunda coisa, as alparcas. Tipo assim, de pés descalço, ele não vai muito longe. Pisa no asfalto quente que eu quero ver. Pisa por cima de vidro, entre os espinhos. Isso era o diabo dizendo: estou pondo limite no seu sucesso. Já deu passos largos demais. Já foi muito longe. Estou tomando as alparcas e dizendo: só foi até aqui. Capa. Se você visse um grupo de 30 judeus, pode observar, somente um tinha uma túnica. Só um. Estava dizendo, é o líder do grupo. Se só tivesse dois, um dos dois tinha túnica, era líder. Era normal entre os judeus o pai fazer uma túnica e dar para o líder da família. Do bando de Jesus, só Jesus tinha aquela túnica, ou seja, estava dizendo: eu sou o líder. O diabo estava dizendo: chega, eu tomei a sua liderança, Pedro, e você mando eu, Pedro. Tomei o cinto, tomei a identidade, tomei as alparcas, não vai dar mais nenhum passo, e tomei a sua liderança. Chega! Vai para a cadeia. E Pedro foi só de vestido para a cadeia. Esses 3 elementos estão lá no corpo da guarda. E como é que isso apareceu lá na cadeia? Como é que isso apareceu lá na cadeia? É que antes de Jesus em forma de anjo e lá na cadeia solta Pedro, ele foi no corpo da guarda. Aleluia. Eu gosto de pregar para quem entende o que é milagre. Antes de Jesus ir lá na cadeia solta Pedro, ele foi primeiro no corpo da guarda. Pegou o cinto de Pedro, pegou a sandália de Pedro, pegou a capa de Pedro que o diabo tinha tomado e foi para a cadeia. Chegou lá na cadeia, tocou a Pedro na ilharga, as cadeias de Pedro soltaram. Os outros guardas permanecem roncando.
Aí ele disse: Pedro, ele, cinto, sandália e capa, está vendo? Senhor, além de você sair daqui, Pedro, o que é teu não vai ficar para trás. Aleluia. Eu gosto de pregar para quem entende quando Deus fala com ele. Além de você sair dessa, o que é teu vai contigo também, Pedro. Diga para alguém que está do seu lado: tem restituição nesta noite. Quem recebe esta palavra, aplauda a Jesus Cristo, por favor. Com a palavra, o anjo da igreja.